Beleza, galera, vamos lá, continuando, ó. Questão 3 tá pedindo aqui, ó, considere a função f de x é igual que ao módulo da raiz quadrada de x menos 1 dentro da raiz, né? E fora da raiz aqui, ó, menos 2, tudo isso dentro do módulo. Aí tá pedindo, ó, encontre o domínio da função f, que é essa função aqui, beleza? E ainda aqui, ó, determine os pontos A, B, C, D do gráfico y igual a f de x, de abscissas x iguais a 1, 5, 10, 7, respectivamente, né? A gente fazer a continha seguindo essa ordem aqui, beleza. E para isso, tem que encontrar as ordenadas desses pontos. E aí está pedindo para esboçar o gráfico de y igual a raiz quadrada de x, né, que é elementar, né? E dizendo aqui, né, com as transformações, até se transformar isso tudo aqui, ó, na função f de x, que é o módulo de raiz quadrada de x menos 1 menos 2. Aqui diz aqui, ó, para a gente explicar em palavras ou esboçar os gráficos, né, a partir do gráfico da elementar, que é y igual a f de x. E marcar esses pontos, né, que a gente está dizendo aqui, ó, pontos A, B, C e D lá no gráfico. Beleza? Beleza, ó. Tranquilo isso aqui, vocês vão ver que é fácil. Vamos lá, gente, olha só, a primeira coisa, ó, já tá dizendo, já tá dando umas dicas pra gente, ó. Determine os pontos A, B, C e D do gráfico de y igual a f de x de abscissas x. Beleza? Então a gente já sabe que esses valores aqui, ó, vai ser as coordenadas do x. Aí tá dizendo pra gente, ó, que a gente tem que procurar as ordenadas. E a gente sabe que no plano cartesiano, o eixo x são o que? São as abscissas, e o eixo y são o que? São as ordenadas. Então nada mais é do que a gente pegar esses números de x aqui, ó, de x igual a 1, igual a 5, igual a 10, e substituindo aqui nesse, onde tem o x aqui, a gente vai substituir por esses valores aqui para x, e o resultado vai ser o y. Aí vamos ter as duas coordenadas, que é o x, que já nos foi dado, e o y que a gente vai encontrar fazendo esse cálculozinho, substituindo aqui, ó, 1, o 5, o 10, o 17, aqui. A primeira está pedindo o domínio. Vamos lá, gente. O domínio a gente acabou de fazer na questão anterior, uma bem tranquila. Olha só, essa daqui, olha, é bem tranquila, mas bem tranquila mesmo. Nós temos o que aqui, ó, que o x aqui está dentro de uma raiz quadrada. Então esse valor para x aqui, ó, essa continha aqui de x menos 1, esse x aqui, para a gente encontrar o domínio, a única restrição que tem aqui é o seguinte, que essa continha aqui, ó, x menos 1, não pode ser menor do que 0. Pode ser igual a 0 ou maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar só essa expressãozinha aqui e vou fazer aqui, ó. Aí você coloca lá, pedindo para justificar. Você coloca a restrição, né, que no caso aqui o radicando tem que ser maior ou igual a 0, blá 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 blá. Igual a gente está fazendo com as questões aí. Então o que a gente faz aqui, ó, x menos 1, a restrição é a seguinte, tem que ser o que? Maior ou igual a 0. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar esse menos 1 para o outro lado do sinal, com o sinal trocado. Aí vai ser igual ao que? Vai ser x maior ou igual ao que? Aqui está menos 1, então aqui vai virar mais 1. Pronto, é só isso o domínio, já está respondido. X tem que ser maior ou igual a 1. Vamos desenhar ele aqui, ó, para vocês verem, ter uma noção melhor do que eu estou falando. Aqui está o eixo x, certo? Aí aqui está o ponto que nós encontramos. Finge que ele está aqui. Vamos colocar uma bolinha aberta por enquanto. Aqui está o que? O ponto 1. Que é o valor que nós encontramos. Mais 1, beleza? Está aqui. Aí está dizendo o quê? Que o domínio dessa função tem que ser o quê? Tem que ser maior. Se é maior que 1, que eu concordo que está para cá, ó. Certo? Maior do que 1. Ou então o quê? Ou igual. Pode ser ele. Então aqui, ó, bolinha fechada. Como vai ficar o domínio? Aqui, ó, fechado no mais 1 e aberto aqui, ó, infinitamente. Então o domínio, ó,
domínio de f de x é o que? É fechado no 1, o mais infinito aberto. Viu? Tranquilo, né? Tranquilão. Agora tá pedindo o que? Pra gente encontrar, né, os pontos da ordenada. Nós já foi nos dados x, né? Então o ponto A é igual ao que? Falou pra gente seguir naquela ordem. Então o A vai ser o que? 1 para x. E o y nós vamos ter que encontrar que o y é dado pelo que? Pela função f de x. Pela função aqui, ó, f de x. Como que a gente acha ele? Substituir aqui, ó, o 1, onde tiver x aqui nessa função f de x, nós vamos colocar no lugar, o 1 aqui no lugar dele. Então vai ficar o seguinte, ó, ponto A, vamos procurar ele aqui já de uma vez, do lado. Vai ser o que? Vamos fazer aqui, ó, f de 1, né? Então onde eu tirei esse 1, daqui, ó, lá da questão. Vamos começar pelo 1, depois vem o que? Vem o 5, o 10 e o 17. F de 1, então é o que? É o módulo. Vamos colocar a função f de x, que é o que? O módulo da raiz quadrada de x menos 1, isso dentro da raiz, e menos 2 fora da raiz, e tudo dentro do módulo. Beleza? Beleza. Agora substituindo aqui, ó, o valor aqui no 1 no lugar do x, a gente tem o que? Vai ser o módulo, vou colocar menorzinho aqui, a raiz de x, ou melhor, já estou substituindo, né? 1 menos 1, né? Então onde eu tirei esse 1, daqui, nós estamos fazendo f de 1, beleza? E o menos 2 aqui, tudo isso dentro do módulo. Continuando aqui, 1 menos 1 dá 0, então vai ser o módulo da raiz quadrada de 0 menos 2, beleza? Então o módulo de 0 é o que? É 0. O módulo de 0 é 0. Não é módulo de 0, 0. Perdão, estou viajando. É raiz quadrada de 0 é 0. Menos 2 vai ser o que? Módulo de menos 2. Gente, o módulo de um número positivo é ele mesmo. E o módulo de um número negativo é um número positivo. Ou seja, o módulo ele deixa o número positivo, quando for negativo. Toda vez que você tiver um módulo, se já tiver um número definido, por exemplo, tiver menos 2 aqui dentro, você vai jogar ele para fora e vai ficar positivo. Não sei se vocês dão uma olhadinha lá tem um monte de vídeo aula na internet aí falando sobre isso. Eu custei entender, mas estou começando a dar uma clareada, mais ou menos. Ainda não estou bom nisso aqui também não, mas eu sei que é positivo. Isso eu posso afirmar. Então vai ser que o módulo de menos 2 vai ser o 2. Pronto, beleza. Então a gente já achou o ponto A. Ponto A vai ser o que? Vai ser 1 para x, né? 1 para x e 2 para y. Ponto A. Beleza? Já deixei um gráfico aqui mais ou menos, ó. Vamos já ir marcando eles aqui. Vamos lá, vamos fingir que tá 1, é o 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né? Vamos fingir que aqui, ó, 1 tá aqui. 1 para x, vamos subindo aqui, e 2 para y. Então vamos marcar aqui, ó. Pronto. Aqui está o ponto A. Vamos deixar marcadinho aqui. Agora vamos procurar o ponto B. B, quem é o B? B. B vai ser o que, né? Vamos olhar na pergunta lá. Vai ser o 5 para x e f de x para y. Então, f de x vai ser o que? Vai ser só em substituir esse 5 onde no lugar do x. Aí disso aí nós temos, ó, módulo raiz quadrada. Vou colocar direto aqui, ó. O 5 menos 1 e então menos 2 aqui. Vamos lá.
5 menos 1 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar o quê? Módulo de quê? De 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. E o módulo de 0 é 0. Então já temos aqui, ó, ponto B. B é igual ao quê? Ao 5 para x, né? Isso aí a questão já, o enunciado já nos deu. Nós encontramos apenas a ordenada, que é o y, que é 0 que nós achamos, certo? Beleza, vamos lá marcar então o nosso gráfico. 5 para x, 1, 2, 3, 4, aqui está o 5, vou marcar ele aqui. E 0 para y, então vai ser aqui em cima mesmo. Ele está dando para aparecer aí. Beleza, 5 para x e 0 para y, então em cima aqui da reta mesmo. Agora falta o ponto, ou é o C, né? C vai ser o que? Lá no enunciado deu, foi o 10 e f de x para y. Aí substituindo temos módulo da raiz quadrada. No lugar do x vamos colocar o 10. 10 menos 1, isso aqui dentro da raiz. E o menos 2 fora da raiz e dentro do módulo. 10 menos 1 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí vai ficar aqui no módulo 3 menos 2 vai ser igual ao que? Vai ser igual a 1, né? Vai ser o módulo de 1. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então C vai ser igual ao que? 10 para x, 1 para y. Vamos marcar lá o nosso 10 para x. 1, 5, né? 6, 7, 8, 9. Vamos fingir que 10 está aqui, ó. 10 para x e 1 para y. Mas ficou meio complicado. Não sei se eu consegui desenhar direito aqui. Aqui foi o B, né? Que nós encontramos. Vamos colocar ele aqui, B. E aqui o C. Beleza? Beleza. Falta só mais um ponto. Falta só agora o ponto D. Vamos calcular ele aqui, ó. Ponto D vai ser igual ao que? O enunciado deu que o x vale 17. Então vai ser 17 para x e f de x para y. Vamos achar lá então quanto que vale esse y. Vai ser raiz quadrada. No lugar do x eu vou colocar o 17. Vai ser aqui, ó, 17 menos 1 dentro da raiz quadrada, menos 2 fora, módulo. Toda hora repetindo a mesma coisa, né, gente? Vamos lá. 17 menos 1 dá 16. Raiz quadrada de 16 costuma ser 4. 4. Aqui menos 2 ainda. 4 menos 2 vai dar 2. Módulo de 2. Módulo de número positivo é ele mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Então foi 2. Então o ponto D vai ser igual ao que? 17 para x e 2 para y. É isso mesmo? Isso mesmo. Então vamos lá. Vou marcar o nosso lá no gráfico. Aqui foi o 10, né? E 17. Vamos marcar lá então. Ele deve estar bem longe. Finge que ele está mais ou menos. Vamos colocar ele aqui, ó. Finge que ele está aqui. 17 para x, né? E 2 para y. Então, vamos puxar aqui, ó. Finge que ele está aqui. Não consegui desenhar direito, não. Então, olha só. Como é que vai ficar o nosso gráfico agora? Agora é só a gente ligar esses pontinhos. Vou fazer aqui a lápis, aí eu passo uma caneta por cima depois para ficar bem visível. Só para caso eu errar, eu ter como apagar. Porque desenhar aqui, em desenho eu não sou muito bom, não. Aliás, não sou bom em nada. Vamos lá.
Aí vem aqui, ó, ligando os pontos. Ele vem aqui no 5, né? Aí, seguindo a ordem, o A, o B. Aí vai lá pro C e vai embora aqui, ó. Esse aqui é o ponto D, né? Esqueci de colocar D e foi embora. Beleza? Então ficou assim o nosso gráfico, ó, de esse aqui é o gráfico de quem? De f de x, né? F de x, que é igual ao quê? Ao módulo da raiz quadrada de x menos 1, isso aqui dentro da raiz, e ainda um menos 2 aqui, dentro do módulo. Aí ficou assim. Vou passar uma caneta aqui, ó, para ficar mais visível para vocês. Beleza, montamos o gráfico. Ainda pediu ainda na questão para a gente explicar, né, como que se chegou, né, nesse gráfico a partir daquela nossa da função elementar, que é a raiz quadrada de x, né? Só passando a caneta aqui para ficar mais visível. Beleza. Então esse aqui, ó, é o gráfico de f de x. Aí tá pedindo pra gente fazer, pra gente explicar, vou colocar aqui um desenho aqui, ó. Já desenhei com os gráficos. Pra gente explicar como que chegou, né, quais transformações foram feitas, né, a partir desse daqui, ó, de y igual a raiz quadrada de x. Que essa aqui é a função elementar. Gente, essa daqui, ó, essa elementar, esse comportamento aqui desse gráfico, ele vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Vai sair daqui da origem e vai fazer assim, onde ele se encontra no ponto, sempre que vai ser de 1 para x e 1 para y. O desenho ficou meio torto, mas é assim mesmo. Essa aqui é a nossa elementar. Aí foram feitas as transformações. Está pedindo tá perguntando aqui o que aconteceu com isso, com esse gráfico, para ele virar isso daqui. Quais transformações foram feitas? Então vamos lá. A primeira transformação foi a seguinte. Aqui, ó, esse menos 1 aqui, ó, ele era assim, né? Ele era só a raiz quadrada de x. Aí foi acrescentado aqui, ó, menos 1 aqui. Essa primeira transformação aqui, ó, foi o que? Uma translação horizontal para a direita em uma unidade. Aí estava aqui, ó, e saiu daqui da origem, beleza? Aí esse pedacinho aqui, ó, menos, quando tiver um número negativo, não, quando for uma translação horizontal, esse caso aqui for negativo, então ele vai andar para a direita. Se fosse positivo, ele andaria, o gráfico andaria para a esquerda. Então aqui, ó, ele saiu daqui da origem, foi parar aqui no menos 1. Aí ele ficou assim, ó. Ficou mais ou menos assim, ó. Aqui está o 1. Aí ele saiu dali do menos da origem e andou uma unidade para cá. Essa foi a primeira transformação. A primeira aqui, ó. Primeira transformação. Foi translação horizontal para a direita em uma unidade. Beleza? Beleza, essa foi a primeira. Aí depois teve mais outra transformação, que foi o seguinte, o que aconteceu com ele? Ele foi acrescentado aqui, ó, um menos 2 aqui, ó. Aí o que aconteceu com esse menos 2, ele está fora dessa raiz quadrada aqui, ó. Foi outra translação. No caso agora, uma translação vertical em duas unidades para baixo, que aqui você pode seguir a regra do sinal mesmo. Se fosse positivo, seria para cima aqui, ó, em y. Mas como aqui é negativo, o y negativo está aqui para baixo, então vamos desenhar aqui como é que ele ficou. Vou desenhar aqui, ó, fazer um esboço rápido aqui, amor. Aí ele ficou mais ou menos assim, ó.
ele estava aqui, né, no y igual a 0, que é da origem, estava em cima do eixo x, tá aqui, tá vendo, ó, y igual a 0 aqui, ó, a origem, 0 para x, 0 para y, ele tá aqui. Aí ele desceu 2 unidades, então ficou aqui, ó, vamos colocar aqui, menos 1, menos 2, desceu, foram menos 2 unidades, ele estava aqui, ele veio pra cá, beleza? Aí quando ele desceu ali, ó, ele veio pra cá, cortou o eixo x lá naquele ponto igual a 5, que nós encontramos, ponto B, foi mais ou menos assim, beleza? Aí depois, essa foi a segunda transformação, né? Vamos colocar aqui, ó, transformação 2, ou segunda transformação. Foi de que? Foi uma translação vertical de 2 unidades para baixo. Pronto, essa foi a segunda transformação. Fizemos a primeira, que foi menos 1, depois o menos 2 aqui, e agora a terceira e última transformação foi o que? Foi colocar dentro do módulo. Lembra que eu venho falando que modular uma função, é pegar toda a parte negativa do x e colocá-la positiva, no caso aqui do gráfico, né? Porque o módulo ele transforma um número negativo em positivo, lembra? E no módulo de número positivo é ele mesmo. Então no caso aqui, ó, foi modular esse pedaço aqui, ó, essa função, essa parte do gráfico. E no gráfico a gente tem o que? Essa parte de cima é positiva e a parte aqui de baixo, ó, é negativa. Então o que acontece? Modular um gráfico é pegar essa parte negativa e colocar ela para positiva, ou seja, tudo que está abaixo do eixo x, nós vamos espelhar ela acima do eixo x. Aí no caso, aí foi transformado nisso daqui, ó. Estava aqui no menos 2, o gráfico nosso passou aí lá para o menos 2. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Vou desenhar ele aqui rapidinho, a mão pequenininho. Aí estava aqui, ó, menos 2, né? E aqui o 2. Modular é o que? Pegar toda a parte que está abaixo do eixo x, só o que está abaixo do eixo x, ó. Mantém aqui o 5 e foi para lá. Essa parte aqui, ó, eu vou jogar ela para cima. Vou botar aqui, ó, vai vir no 2 então. Ele estava aqui embaixo no menos 2, vai ficar aqui no mais 2 e aí 1 para x, né? Então ele vai vir aqui agora. Ficou mais ou menos assim, o nosso gráfico, que é esse que nós fizemos aqui, f de x. Beleza? Então foram feitas o quê? 3 transformações. Primeira, translação horizontal para a direita em uma unidade, porque está aqui menos 1, está aqui. A segunda transformação, ele foi uma translação horizontal em 2 unidades para baixo, porque está menos 2. E a terceira e última foi modular isso daqui. Modular uma função nada mais é do que modular um gráfico, né, no caso, que é pegar toda a parte do gráfico que está abaixo do eixo x, que é a parte negativa, e colocar ela acima do eixo x, que é a parte positiva. Só que está abaixo do eixo x, beleza? Igual não estava aqui, ó. Tava só esse pedacinho, então esse pedaço aqui que foi espelhado para cima, em torno do eixo x. Viu? Era facinho, não era? Beleza, gente.